Hoje eu vou conversar com vocês explicando a melhor forma de usar as farinhadas da linha Velouté. Nós criamos a Velouté Cria Mais para a época de cria e a Velouté Muda. Bom, e como é que a gente usa, quando usa, quais as diferenças e por que a gente deve utilizar uma e utilizar outra? Não é muito complicado, né? Na verdade nós pensamos em fazer justamente um sistema que fosse muito prático de utilizar. Que o criador não tivesse grandes dificuldades, o criador que não tem muito tempo, que não tem muita disponibilidade de tempo e de ficar trocando de rações durante as épocas de muda ou cria, ou enfim, durante todas as épocas que os pássaros precisam. Então a gente criou essa linha Velouté, que é a Velouté Cria Mais e a Velouté Muda. Durante toda a época da cria, vamos pensar assim, quando está começando a preparar os pássaros para a criação, seja um mês antes, 2 meses antes, os pássaros estão individualizados para a criação, e durante toda a fase que eles estão ou esperando as posturas, ou chocando, ou tratando seus filhotes, né? Então a gente usa a Velouté Cria Mais para todos esses pássaros. Enquanto eles estão com filhotes, também Velouté Cria Mais. A partir do momento que a gente desmama os filhotes, separa eles dos pais, para mandar para as voadeiras para fazer a recria, que é onde eles vão fazer o seu desenvolvimento corporal, vão fazer a muda de penas, né? Aí nessa fase a gente começa a usar a Velouté Muda. A diferença dela, Velouté Muda para a Velouté Cria, é que é uma farinhada mais específica, com protetores hepáticos, renais, protetores do sistema digestivo, para fazer os pássaros construírem a sua plumagem da melhor maneira possível. Enquanto a Velouté Cria Mais é feita para que os pássaros tenham uma época de cria mais segura, né? Um apoio, digamos assim, nutricional e de aditivos também para a época de cria, certo? Então é muito simples, a gente utiliza do pequeno espaço que os pássaros estão sendo preparados para criar até o final da criação, enquanto estiverem criando, a gente utiliza a Velouté Cria Mais. Os pássaros foram para a voadeira com 30, 40 dias, eu normalmente separo com 30 dias, vão para as voadeiras, começam a comer a Velouté Muda. E comem até quando? Até passarem os concursos, até começarem de novo o processo de criação. Quando eles viram reprodutores, eles começam a comer a ração Velouté Cria Mais. Então é muito fácil. Outra grande vantagem dessa linha Velouté, hoje é a linha mais completa de aditivos que existe. Não há nada no mundo ornitológico tão completo quanto a Velouté Cria Mais e quanto a Velouté Muda. Elas são feitas para serem utilizadas de várias formas. A principal delas, né, para os criadores, justamente para os criadores que também não têm muito tempo, não dispõem de muito tempo e querem utilizá-la de maneira mais prática, pode utilizar ela seca, né? Sem adicionar água, sem adicionar a nossa umidificante, que é Ultra, sem adicionar mais nada, simplesmente fornece seca para os pássaros. Ah, mas eu quero utilizar corante. Adiciona o corante ou luteína ou cantachantina diretamente na mistura seca e fornece para os pássaros, né? Eu utilizo a Velouté Muda seca para todos os meus reprodutores quando eles terminam a fase de reprodução e vão fazer também a sua muda de penas até o próximo período reprodutivo. Eu também utilizo simplesmente a Velouté Muda seca à disposição nas gaiolas para eles. Depois vocês vão ver como é que fica. É bem interessante e eles se acostumam a comer e ela é muito saborosa. Ela é soltinha, saborosa, macia, pré-umedecida. Eles comem de uma maneira muito boa e principalmente de uma maneira muito homogênea. E eles não deixam para trás partículas maiores, partículas menores, eles comem ela de maneira bastante homogênea, certo? Não precisa fazer nada para isso. Na Velouté Muda, eu utilizo ela ou seca nas voadeiras ou umedecida para aqueles canários que eu quero que comam mais. No caso, linha clara, com fator e sem fator, a gente dá os corantes e precisa que os pássaros tenham um consumo muito maior. Então eu umedeço com água simplesmente, né? E ponho dentro das voadeiras, em banheiras, e eles comem tudo. A Velouté é uma linha que veio para revolucionar a nossa forma de alimentar nossos pássaros, pela facilidade que ela tem e pela alta disponibilidade de nutrientes e principalmente de aditivos que são introduzidos nela.
Como vocês viram, né, umedecendo com água a veluté, nós vamos ver como é que ela fica depois de 10 minutos, quando ela encharca com água, simplesmente utilizado a água. Olha só que bacana que ela fica. Soltinha, ó, pronta para utilizar. Os criadores gostam muito das rações flocadas, né? E alguns pássaros são acostumados a comê-la assim. Olha só como ela fica macia, olha como ela fica pronta para os pássaros se alimentarem e principalmente para alimentar os seus filhotes. Essa aqui é a veluté muda, mas a Cria Mais tem o mesmo comportamento, o mesmo. Se eu fizesse aqui, vocês não saberiam qual é. E sinceramente, nem eu saberia, tá? As duas são extremamente macias, palatáveis e os pássaros adoram. Ah, e mais uma coisa. Qual é a melhor época, então, para introduzir essas farinhadas novas, para eu mudar de farinhada, para eu dar uma farinhada com essa qualidade para os meus pássaros? Qual é a melhor data para eu fazer isso em relação às fases dos pássaros? O quanto antes, melhor. Tá? Porque os pássaros se adaptam a uma alimentação de qualidade quando ela é fornecida e não há prejuízo nenhum. Tem umas míticas, aquelas de muda de pena e perda de produtividade, não são realidade, são mais um mito que nós enfrentamos todos os dias. Então, se você quer mudar de farinhada, o momento é agora, o quanto antes possível, para dar para os seus pássaros uma alimentação de maior qualidade, de maior confiabilidade e segurança. A gente tem que lembrar de uma coisa: nutrição é ciência, né? E nutrição é com a Biosupremo.